Enquanto eu gravo este vídeo, uma massa de ar mais quente do que o normal está fazendo com que o Brasil enfrente um calor fora do comum, com temperaturas de até 45 graus em algumas regiões do país. Especialistas apontam como uma das causas desse fenômeno o aquecimento global, causado pelo acúmulo crescente de gases causadores do efeito estufa na atmosfera. As queimaduras tomam grande parte das coxas, quadril e abdômen. As lesões apareceram depois de uma sessão de bronzeamento artificial. Uma fã da cantora Taylor Swift morreu após passar mal durante show na noite desta sexta-feira, 17 de novembro, no Rio de Janeiro. Ana Clara passou mal por conta do forte calor registrado na cidade. Ela chegou a ser levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. O tema a ser abordado hoje é o cuidado com a pele. Sabemos que com a chegada do verão, os cuidados devem ser redobrados. Neste mês, também é realizada a campanha do Dezembro Laranja, que destaca a necessidade da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pele. Para esclarecer algumas dúvidas e falar sobre a importância de adotar medidas de proteção, convidamos a dermatologista Maria Cândida, que atua nessa área há 20 anos. Oi, doutora Maria, estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito proveitoso e cheio de dica bacana. Com certeza, eu também estou muito feliz. Doutora Maria, eu quero começar falando de alguns números, para você passar para a gente um pouquinho da realidade, né, a gente fazer essa comparação. Os números, né, que essa campanha do Dezembro Laranja traz é que o câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros, não é isso? É o mais comum câncer entre os brasileiros. Até porque a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? E tem incidência realmente muito grande. E a cada ano a gente vê mais casos de câncer de pele. Sim. Então é muito importante esse bate-papo para que a gente aprenda a prevenção correta para que descubra o câncer de pele no início. Isso é importantíssimo. E as pessoas ficarem atentas aos sinais também, né? Porque muito se fala da prevenção de outras doenças, mas a pele, que é uma coisa que a gente está todo dia exposto, né? Exatamente. Então, o câncer de pele, hoje, ele representa 33% de todos os diagnósticos da doença. E o Instituto Nacional de Câncer também traz para a gente que 176 mil casos de câncer de pele surgem todos os anos no Brasil. Então, como a senhora falou, está crescendo, né? Crescendo. Está em crescimento. E no dia a dia eu percebo esse crescimento. Eu não sei se existe uma correlação com os existem muitas pessoas que trabalham se expondo muito ao sol. E existem pessoas que se aposentam e começam a se expor muito ao sol porque vão morar em casa de praia, vão morar em sítio. Eu acho que com a pandemia também, que existia muito aquilo da falta da vitamina D, que você tinha que se expor. A gente ficou muito tempo com praia proibida e de repente abriram as praias e aí muita exposição. E eu não sei se esse crescimento tem a ver com tudo isso, com o modo de vida, que eu acredito que sim. Com o fato de a gente ter passado quase 2 anos, né? Isolado. Então, querendo ou não, a praia era um prazer, né? E tinha também essa pauta da vitamina D. Hoje em dia, pós-pandemia, eu sinto que, assim, não tem praticamente um dia que eu não pegue uma lesão pré-cancerígena ou um câncer de pele. Férias, verão, é a combinação perfeita. Que é justamente nessa época do ano que a gente precisa tomar mais cuidados para evitar o câncer de pele. As pessoas vão à praia, ficam lá feitas jacarés, né, deitados naquele sol. E a radiação solar é o principal fator de risco para a doença. E doutora, você falou aí um pouco sobre a questão do protetor solar, né? Que é uma das formas de se prevenir. Mas muito se fala que tem um limite, né? Que depois do 30 já não dá mais efeito. Ou, no caso, o efeito é igual. Me fale um pouco sobre isso. É verdade? É fake? Então, na verdade, do fator 30 ao fator 60, a depender da quantidade que você use no protetor, a gente realmente não tem uma proteção tão distante. Porém, é distante porque existem filtros solares que são físicos e químicos, filtros só físicos. Então, você precisa saber qual é o protetor que você está usando, você precisa ver o fototipo da sua pele, você precisa saber o fator que vai cair bem para o seu fototipo. A verdade é essa.
E eu não gosto nem de comentar que não existe tanta diferença assim do 30 para o 60, porque eu acho que isso é uma coisa fake, né? Que as pessoas ficam achando, porque não tem diferença nenhuma, eu vou usar um fator 30. Um fator 30, morando no Nordeste, para você ir para a praia, na minha concepção, não funciona como deveria, né? Então, eu acho que é melhor a gente pensar em fatores mais altos, realmente. Quando a gente vai cortar o cabelo, espera que a conversa no salão ou no barbeiro gire em torno do futebol, de fofocas das celebridades ou de notícias do momento. Mas em 2018, eu quase caí da cadeira quando meu cabeleireiro me disse: "Você pode estar com câncer". Ele notou uma mancha suspeita debaixo de alguns fios, perto da minha orelha direita. Na avaliação dele, aquilo era um sinal típico de melanoma. A Sara comentou que sempre atende, né, pessoas que vêm ao consultório com alguma lesão, né? E como é que faz, né, para identificar? Porque muita gente, às vezes, tem essa lesão e não consegue conhece, né? Acha que é só uma besteirinha e já é um alerta, né? Nós temos 2 tipos de câncer de pele, né? Nós temos o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. O mais incidente é o não melanoma, que são os vasos celulares e espinocelulares. Eles têm uma influência muito grande da exposição solar. Geralmente, eles vão aparecer nas áreas mais expostas, do pescoço para cima. Geralmente. Tem casos onde você tem espinocelular e vaso celular em áreas que não são expostas, tem, mas são muito raros. Então, se você tiver alguma ferida ou alguma lesão, como se fosse um carocinho, uma pápula vermelhinha, rosinha, brilhante, procura um dermatologista. Possa ser que seja uma lesão perigosa. Quando a gente fala no câncer melanoma, geralmente o que preocupa é o sinal escuro. A gente tem até, muitas pessoas já ouviram falar, que é o ABCDE, para você identificar o melanoma, que é a de assimetria, quando você tem um sinal muito pigmentado, mas que se você passar um quadrante nesse sinal, ele não tem assimetria nos lados. B de borda, se esse sinal tem uma borda que não é retinha, sabe? Que é bem com reentrância, com pontas. C de cor, quanto mais escuro, pior o sinal. D de diâmetro, se ele é um sinal com mais de 6 milímetros, muito pigmentado, você precisa procurar um dermatologista. E é de evolução, porque o melanoma pode vir de algum sinal que você já tenha. A exposição solar influencia também, mas ele é um câncer que pesa a genética, pesa o sinal que você já tem. Então, se você tem um sinal que você tinha, mas de repente ele mudou de cor, de repente ele está coçando, de repente ele está ferindo, isso é muito perigoso. Então, as pessoas têm que aprender a fazer autoexame. Essa campanha que existe hoje em dia, que já existe há muito tempo, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com os mutirões para detectar câncer de pele, é justamente para poder orientar a população. Do mesmo jeito que a gente tem com câncer de mama, que a gente sempre bate nessa tecla, é muito importante que você tenha o autoexame, é muito importante que você conheça a sua pele. Exatamente. E que você frequente regularmente um dermatologista. Que aquele médico que lhe acompanha, ele vai perceber se existe uma coisa que não existia antes. Um sinal que é perigoso. E o melanoma pode aparecer em qualquer parte da nossa pele, não necessariamente nas áreas expostas. Mas é um câncer com muito menos prevalência do que o câncer não melanoma. Então a pessoa precisa estar atenta. Mas é o mais perigoso, É o que pode dar metástase. Então é muito importante, independente de ser um câncer não melanoma, que se descubra no início. O quanto antes melhor, né? Isso. Bacana, doutora. E voltando assim para a questão das crianças que a gente tinha comentado, outra coisa que muitas mães, né, falam sobre a questão da dermatite, né? Então agora chegando o verão, chegando as férias escolares, como é que esses pais podem levar essas crianças com segurança para se expor ao sol, né? Porque a pele vai ficar mais desidratada, né? Porque quanto mais quente, né? E aí quem tem dermatite sofre mais, né? Qual a sua orientação nesse sentido? A minha grande orientação, seja tanto para o calor como para as dermatites, é a hidratação. Se acerta quando você hidrata muito bem a pele. Eu sempre falo para o calor que você hidrate, tanto internamente, tanto bebendo muito líquido, até porque a gente mora na cidade de sol, como você também hidrate a pele.
A criança com dermatite, ela tem que viver com hidratação permanente. E aí, você não tem como morar na cidade litorânea e proibir seu filho de brincar. Exatamente. Né? Então, você precisa dar um jeito de prevenir para que ele possa ter uma vida normal. Ter um verão tranquilo e o resto do ano também, né? Doutora, a senhora também deve ter acompanhado, né, as notícias sobre essas ondas excessivas de calor, né? Principalmente lá no Rio de Janeiro, que chegou até os 58 graus, né? Como é que a senhora observa essas oscilações, né? Como você já trouxe, né? Que aumentou muito, né? Mas, assim, essa consciência, a necessidade, como é que vocês que são da área têm pensado estratégias para conscientizar a população em geral, né, da gravidade, né, da situação? É complicado por um lado, porque a gente vive aqui no Nordeste, a gente tem uma umidade muito grande, então a sensação térmica é melhor do que se você estiver num lugar mais seco. Exatamente. Não é isso? Mas eu insisto, eu bato muito nessa tecla da hidratação. A gente precisa sempre hidratar, sempre estar com uma roupa fresca, a gente tem que se proteger, como ele disse, existem protetores que têm hidratante. Então, se no dia a dia você já usa um protetor com hidratante, né? Se você hidrata a sua pele ao longo do dia, à noite, antes de dormir, eu gosto muito de pedir uma paciente que hidrate a pele antes de dormir. E existem formas de hidratar a pele até quando a gente toma banho. Existem óleos de banhos que a gente usa como se fosse um sabonete, mas ele está hidratando a pele. Então, existem várias formas de você colocar a hidratação. Basta o paciente querer fazer isso. Só que existe um contrassenso, porque a gente sua mais, né? Quando está no calor. Aí você tem que achar um hidratante um pouquinho mais seco, né? Que tenha um sensorial melhor para se usar de dia. Um hidratante que faça a hidratação mais profunda de noite. Um óleo de banho que use durante o banho. E aí você tenta arrumar de uma forma que o paciente consiga prevenir. Por isso que é tão importante a visita ao dermatologista, né, Sô? Exatamente. Ele vai lhe indicar o que é o correto para o seu tipo de pele, né? Para o seu dia a dia, com o seu perfil, né? Isso, para o seu sensorial, se você vai se adequar. Porque também, eu falo sempre isso, a prevenção a gente pensa que é pontual, não é, né? Toda prevenção é intermitente. Doutora, outro ponto muito polêmico é o bronzeamento artificial, né? Quais são os prejuízos que essa técnica pode trazer para a pele, né? Porque muita gente corre agora no verão principalmente, né? Para ficar bonito, mas qual é o prejuízo que isso pode trazer? Esse ponto eu acho importantíssimo, porque a gente tem uma história de bronzeamento diferente. Antigamente a gente tinha os bronzeamentos a jato, onde você pegava, colocava, principalmente as mulheres que fazem bronzeamento artificial, né? Então a mulher colocava biquíni, fazia aquele bronzeamento a jato, que era na verdade um pigmento. Então não tinha grande problema, mas que não demorava, a curto prazo. Então demorava 3, 4, 5 dias você com aquele bronzeado que não existia, que era como se fosse uma base, e aí ele ia saindo ao longo do tempo. Ele caiu em desuso, vieram as câmeras de bronzeamento artificial, que foram proibidas. E agora, a moda é você fazer bronzeamento em uma casa, Isso, né, de bronzeamento. famoso bronze na laje. Bronze na laje. E esse bronze na laje, não existe protetor solar, eles usam bronzeador. Então, se você faz isso com frequência, você está fazendo uma exposição excessiva ao sol. Mas daqui a 5, 10 anos, se você sempre usualmente faz um bronzeamento artificial, você está tendo uma exposição excessiva que vai gerar o fotoenvelhecimento, pode gerar câncer de pele, pode gerar a lesão pré-maligna. E, doutora, em questão de alimentação, né? Muito se fala do que faz bem, do que não faz, o que é mito e o que é verdade. Olha, a gente sabe que o leite é altamente inflamatório, né? Existem já trabalhos em relação a algumas doenças de pele, em que a gente sabe que o leite é inflamatório, vai piorar a lesão que você tem. Então, em alguns casos, a gente pede para diminuir a ingestão de leite e derivados. Mas apenas para quem já apresenta uma lesão ou isso é uma indicação? No caso, como você falou das dermatites, a dermatite atópica, em alguns casos o leite piora. Então, mas tirando as intolerâncias,
né? Não existe grandes comprovações de alimentos que sejam muito ruins em relação à pele. Agora, em relação à saúde, vamos para o que é saudável, né? Então, a pele sempre vai corresponder àquilo que você come. Então, se você aprende isso, se você come de uma forma saudável, com certeza você vai ter uma pele mais saudável, como você vai ter os órgãos mais saudáveis. Dizem que o pé da galinha, né, tem uma alta concentração de colágeno. E que tem especialistas que recomendam, é verdade? Verdade. É verdade. O pé da galinha tem muito, muito, muito colágeno. Mas quem é que aguenta comer um pé de galinha? É, né? Tem que ter coragem ou gostar muito, né? Muito bom, doutora. Então eu queria que você deixasse também agora uma mensagem para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando sobre essa questão. Acho que já trouxe um pouco essa questão da consciência, né? Mas alertar mais uma vez o quanto que é importante procurar um dermatologista, o quanto que é importante cuidar da pele para não chegar em uma situação, né, de já vir o câncer, que é uma doença que pode trazer tantos prejuízos e até a morte. Na verdade, eu queria agradecer a oportunidade. Foi muito bom essa conversa. Eu vim pensando no caminho da minha casa até aqui, pensando exatamente que a mensagem que eu mais gostaria de deixar é a prevenção. Se previna, tente sempre frequentar seu dermatologista, leve a sério a proteção solar, levar a sério o cuidado com a pele. Todo câncer de pele que é descoberto no início, ele sempre vai ter um prognóstico muito bom. Você vai conseguir ficar curado. Então, seja ele melanoma, seja ele não melanoma. E a gente está realmente vivendo numa incidência maior de todos os cânceres, né? Então, já que eu estou aqui falando sobre a pele, já que é o câncer mais incidente, o que eu mais peço, a mensagem que eu queria deixar mesmo é essa. Se previna. Sempre, sempre. Ainda mais morando como a gente mora em cidade litorânea. Eu acho que a gente tem que se prevenir. É o dia a dia, né? É o dia a dia, exatamente. A prevenção é o X da questão. Muito bom. Obrigada, doutora Maria Cândida. Muito obrigada a vocês também. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio.